A profecia vai se cumprir. Não é mais uma questão de se, mas de quando. Porque tudo que Deus anunciou está se alinhando diante dos nossos olhos. O mundo não percebe, mas quem tem os olhos da fé sabe. Os sinais estão no ar e o tempo está se fechando. Não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Salmos 89, 35. O que ele falou, ele fará. O que ele anunciou, acontecerá. Vivemos em uma geração que ri das Escrituras e desdenha das advertências de Deus, como se tudo fosse um mito antigo. Mas Deus não mente. A verdade não depende da aceitação humana. A palavra permanece, e os sinais que ele disse que viriam já chegaram. Olhe ao redor. O planeta clama, a natureza geme, as nações estão em conflito constante, o coração humano se esfriou. Jesus advertiu em Mateus 24: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Mateus 24, 6 a 7. Isso está diante de nós. Conflitos se multiplicam. A instabilidade mundial cresce a cada mês. Basta observar os noticiários. O que antes era exceção, agora é rotina. Levantes armados, ameaças nucleares, terror espalhado em diversas partes do mundo. A profecia está se cumprindo. Jesus também falou de pestes. Por séculos, a humanidade enfrentou doenças, mas hoje, com toda a tecnologia, somos lembrados de que o controle real nunca esteve em nossas mãos. Pandemias se espalham com velocidade assustadora. Milhões foram afetados e a ciência ficou em silêncio diante de muitas perguntas. O mundo inteiro ficou de joelhos por um vírus invisível. Jesus disse que haveria fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. E não há como negar, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Observe também a natureza. Terremotos, enchentes, calor extremo, incêndios, tempestades anormais. A criação está gritando, gemendo, como Paulo escreveu em Romanos 8, 22. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Os fenômenos naturais deixaram de ser apenas eventos isolados e se tornaram avisos em cadeia. Algo está errado, ou melhor, algo está se cumprindo. O que foi profetizado está se revelando. E mais do que sinais externos, há os sinais internos, o coração humano. Jesus advertiu que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. É exatamente o que vemos, uma frieza crescente, pais contra filhos, filhos contra pais. Casamentos destruídos com indiferença, pessoas que passam umas pelas outras como se fossem invisíveis. O amor se foi e em seu lugar nasceu a indiferença, o egoísmo, a vaidade. O apóstolo Paulo também nos alertou em 2 Timóteo 3 sobre o perfil da humanidade dos últimos tempos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. 2 Timóteo 3, versículo 1 a 2. Essa descrição não está distante, é o retrato fiel da geração atual. Uma era de selfies, de auto-idolatria, de aparência acima de essência. Pessoas que amam mais o prazer do que a Deus. Outro sinal é o crescimento da apostasia, um abandono claro e declarado da fé. Igrejas que antes defendiam a verdade, agora se curvam às exigências culturais. Pregadores que trocam a cruz por palcos e a palavra por aplausos. Em 1 Timóteo 4, 1 está escrito: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Não é acaso, é profecia e está se cumprindo. Além disso, o aumento do engano espiritual é outro marco do tempo do fim. Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. Muitos virão usando o nome de Cristo, mas sem o Espírito de Cristo.
São lobos em pele de cordeiro, discursos bonitos, mas distantes da verdade. Pregações que agradam o ouvido, mas não salvam a alma. Isso também foi anunciado. O avanço do controle global, a vigilância crescente, a preparação para sistemas econômicos centralizados, tudo isso também aponta para o que Apocalipse descreve. Ainda que os detalhes não estejam plenamente revelados, o cenário está sendo montado. As estruturas estão sendo erguidas. A tecnologia que hoje fascina pode, amanhã, ser o instrumento de domínio. E quem conhece a palavra sabe, o mundo caminha para a manifestação do Anticristo. E mesmo com todos esses sinais, a maioria segue como nos dias de Noé. Jesus disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Mateus 24, 38 a 39. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo está ocupado demais com seus próprios interesses para notar que o relógio do céu está em contagem regressiva. Mas há também sinais entre o povo de Deus. Um remanescente desperto, um povo que sente no espírito que algo está por acontecer. Gente que se separa, que jejua, que ora, que chora entre o alpendre e o altar. Porque sabe, o noivo está às portas. O Espírito ainda está chamando, convencendo, alertando. Porque Deus, mesmo sendo justo, é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, ainda avisa, ainda sacode, ainda espera. E a pergunta permanece: você está percebendo os sinais? Você está vivendo como quem crê que a profecia vai se cumprir? Porque a promessa não falha. Jesus voltará, não como cordeiro, mas como o Rei dos Reis. E quando ele vier, não será mais para avisar, será para julgar. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24 e 30. Isso vai acontecer, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos e preparados serão arrebatados, e os que não estiverem, lamentarão. Mas será tarde demais. Hoje ainda é tempo de acordar, tempo de vigiar, tempo de ajustar o coração, porque a palavra não mente, a profecia vai se cumprir, e quando se cumprir, cada um colherá aquilo que plantou. Deus já está falando, mas nem todos estão ouvindo. Ele está mostrando, mas muitos preferem fechar os olhos. Não seja um deles, porque no final, quando tudo acontecer exatamente como ele disse, só haverá dois tipos de pessoas: as que se prepararam e as que se enganaram. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Obrigado por assistir.